Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Mais uma semana começando. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos mais uma vez que agradecer a Deus, porque Ele está permitindo que possamos fazer parte deste banquete matinal. Vamos agradecer sempre a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos nossos anjos guardiões e mentores, por tudo. Que hoje seja um dia iluminado, um dia com muita paz, porque tem dias que estamos cansados, desanimados, mas há um versículo que diz: seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, vamos ter fé, vamos acreditar que hoje vai ser um grande dia. Vamos depositar tudo e pedindo a Deus que nos ajude, entregando nas mãos dele as nossas vidas. Que assim seja. Então, procuremos uma posição agradável, ouvindo a melodia, inspirando e respirando profundamente, visualizando uma luz que nos envolve. Vamos conversar com Jesus. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 262, que diz o seguinte: não inveje os outros, como se fossem mais felizes e vitoriosos do que você. A vida, a esperança, o sucesso que estão neles, estão também em você. Com pensamentos sadios e disposição para lutar, você terá um progresso que não refluirá jamais. Então dê ao seu coração o sinal de confiança no futuro e esteja certo de que as forças da vida, o tempo e as pessoas, elas trabalham convergentes a seu benefício. Abra um sorriso, destranque-se, faça uma imagem positiva da sua vida e vencerá. O dia da vitória está amanhecendo dentro de você. Que linda mensagem! Este dia é agora. Ele acabou de amanhecer. Então, meus amigos, vamos ter pensamentos sadios, vamos lutar. E assim venceremos. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17. Sejam perfeitos. Item 11. Cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem de um espírito protetor, Georges. Foi do ano de 1863, na cidade de Paris. Georges disse o seguinte com relação ao cuidar do corpo e do espírito: será válido ao homem
maltratar o próprio corpo para buscar a purificação do seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes do pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes que, sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está, então, a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando a relação que existe entre o corpo e a alma, ensinando-lhe que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é seu instrumento. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos, e não praticando a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que consegue impor ao seu espírito e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-los mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que o conduzirá à perfeição. George, um espírito protetor, Paris, 1863. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos para mais uma reflexão sobre esse tema que é tão importante para nós aqui encarnados, neste planeta de provas e expiações. Bom, a purificação do nosso corpo não é maltratando a purificação do nosso espírito, que é o nosso corpo espiritual. Não é maltratando o nosso corpo físico, né? Este que serve de instrumento de evolução para o nosso espírito. Todo espírito encarnado, ele usa o corpo físico para se aperfeiçoar. Então, ele precisa do corpo físico.
Então, cuidar do corpo físico é um ato de gratidão ao nosso Criador. A doutrina espírita, os irmãos de luz nos informa que o espírito modela o corpo físico. O espírito, ele é eterno. Então, ele precisa do corpo físico para ele passar pelas provas e expiações das quais ele se comprometeu no mundo espiritual. E o corpo físico, que é temporário, ele sem o espírito, ele não sobrevive. Então, com a morte do corpo físico, e esse corpo carnal, o nosso espírito, ele retorna ao mundo dos espíritos, né? Para ele continuar a sua jornada. E, posteriormente, passando por um período de adaptação e de estudos na erraticidade, que é o mundo espiritual, ele retorna para um novo corpo físico, uma nova vestimenta, para continuar as suas reencarnações. Então, meus amigos, durante a permanência aqui na Terra, o corpo físico e o corpo espiritual, eles precisam andar juntos, conforme o nosso amigo George, o espírito protetor, nos informou. E eles precisam, além de andarem juntos, estarem em equilíbrio. Mas, infelizmente, nos nossos dias atuais, o homem, através de sua vaidade, de seu egoísmo, ele não consegue manter esse equilíbrio. Ele cuida apenas da sua imagem, ou seja, de seu corpo material, deixando, na maioria das vezes, o corpo espiritual para um segundo plano, esquecendo que o corpo espiritual é que é eterno. O corpo físico é temporário. Ele acaba. Então, nós precisamos compreender isso e pedir a Jesus que nos dê força para que a gente possa internalizar esta compreensão. Precisamos cuidar dos dois corpos que temos, físico e espiritual, e manter este equilíbrio. Vamos agradecer a Deus, ao nosso amigo George, por mais este esclarecimento vindo do mundo espiritual. E neste momento de paz, de harmonia, vamos juntos vibrar pelo planeta Terra, por cada um de nós, agradecendo a Deus as bênçãos que recebemos, de paz, de luz, de sabedoria, pedindo misericórdia para com todos, principalmente aqueles que estão doentes, em aflição. Que Jesus esteja conosco sempre, hoje, amanhã, depois, e nos abençoe. Que assim seja. Na reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: é uma historinha. Conta-se que numa cidade do interior, um grupo de pessoas se divertia com o idiota da aldeia. Um pobre coitado de pouca inteligência, que vivia de pequenos biscates e esmolas. Diariamente, eles
chamavam o idiota ao bar onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre duas moedas. Uma moeda grande, de 400 réis, e outra menor, de 2.000 réis. Ele sempre escolhia a maior e menos valiosa, o que era motivo de risos para todos. Então, certo dia, um dos membros do grupo chamou e lhe perguntou se ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos. E ele prontamente respondeu: eu sei. Ela vale 5 vezes menos. Mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e não vou mais ganhar minha moeda. Podem-se tirar várias conclusões, meus amigos, dessa pequena narrativa. A primeira, quem parece idiota nem sempre é. A segunda, quais eram os verdadeiros idiotas da história? E a terceira, se você for ganancioso, acaba estragando sua fonte de renda. Mas a conclusão mais interessante é o seguinte: a percepção de que podemos estar bem, mesmo quando os outros não têm uma boa opinião a nosso respeito. O que importa não é o que pensam de nós, mas sim é o que querem, é o que realmente queremos ser. O maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota diante de um idiota que banca o inteligente. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com sua reputação. Porque sua consciência é o que você é e a sua reputação é que os outros pensam de você. E o que os outros pensam é problema deles. Que possamos refletir sobre tudo isso e que o nosso dia seja abençoado por Deus. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.